Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o programa Escola Bíblica, começando mais uma vez junto com você aqui pela TV Novo Tempo. E essa semana nós já estamos fechando o tema. Hoje é o último encontro, último dia sobre um tema muito desafiador, polêmico, que com certeza mexe com a teologia de muitas pessoas, com a crença de muita gente também, que é o dom de línguas e, como muitos conhecem, línguas estranhas também. E eu quero fazer um convite para você que está chegando agora. Hoje, além de a gente fechar o tema, nós já mencionamos nessa semana algumas abordagens sobre esse tema, nós teremos um testemunho pessoal de alguém que viveu a experiência do dom de línguas bíblico nos dias atuais. Tá bom? E você vai conhecer essa história, conhecer essa experiência de alguém que traz com palavras sinceras essa experiência hoje para nós aí também, tá bom? Então a gente vai começar o programa a partir de agora, é rapidinho o intervalo, dá tempo de você compartilhar para os seus amigos, de você, quem sabe, ligar, mandar um WhatsApp, ligar aí a televisão na sua casa, se você estiver acompanhando pelo Facebook, e fazer com que as pessoas assistam o programa de hoje, vale muito a pena para a gente fechar o tema dessa semana. Rapidinho, eu volto ao vivo com você, está começando o programa Escola Bíblica. Começando agora sim o programa Escola Bíblica e já agradecendo mais uma vez a sua audiência, o seu carinho, a sua participação. Muita gente mencionou o tema dessa semana como um tema importante, deu a sua opinião também. Infelizmente não dá tempo da gente mencionar todas as participações aqui e a gente gostaria de citar inclusive pessoas para a gente mandar os abraços aqui, pessoas queridas que têm entrado em contato com o programa Escola Bíblica e se envolvido também. Deixa eu dar um recado bem rápido para a gente poder começar o tema de hoje. E se você está chegando agora, logo no início eu já falei que hoje nós teremos uma experiência bem interessante de um testemunho pessoal sobre o tema línguas estranhas ou dom de línguas, tá? Então não sai daí. É importante a gente fechar bem o tema dessa semana com essa abordagem que vai mexer com você, tocar o seu coração também. Um abraço muito querido para o interior do Brasil, para as grandes capitais, para você que está longe e perto, você que tem assistido a Novo Tempo e você que tem pedido os materiais que a gente tem oferecido aqui, mas você não pediu ainda. Se você não pediu, eu quero lembrar você que nós estamos oferecendo o tema dessa temporada para você em DVD. Quem gravou esse DVD foi o nosso amigo pastor Gilson Brito, tá? Apresentador do programa Voz da Profecia, orador do programa Voz da Profecia e do Ministério A Voz da Profecia. Ele gravou esse DVD com esses temas que a gente está apresentando. Ele traz uma outra roupagem também. Se você quiser mais informações, mais detalhes, é só você pedir esse DVD aqui através do WhatsApp, através do telefone ou no QR Code que você vê na tela. Pega o seu celular, mira no cantinho ali e você pode receber na sua casa esse DVD. É de graça. Muita gente pergunta, pastor, mas de graça? Exatamente. Essa é a proposta da Novo Tempo e graças aos Anjos da Esperança, que são os apoiadores, os telespectadores que são apoiadores da Novo Tempo, nós podemos dar esse presente para você, tá bom? Semana que vem a gente vai estudar mais um tema. Semana que vem a gente vai falar sobre Paulo e a sexualidade, um tema hoje que pode trazer polêmica também, né? Não que a gente queira trazer, mas é claro, a gente fica curioso para saber alguns temas da Bíblia, natural, e hoje em dia, quando a gente fala em sexualidade, é algo muito minucioso, algo muito delicado também, né? Mas o que Paulo fala sobre isso? A partir de segunda-feira. Hoje, a gente vai ver o que Paulo fala sobre as línguas estranhas. Vamos orar. Na sequência, a gente começa recapitulando o que a gente falou até ontem e já entrando no tema de hoje também. Senhor, obrigado mais uma vez pela oportunidade de abrirmos a Tua Palavra, de estudarmos. E o que nós desejamos nesse momento é que o Senhor, de uma maneira muito especial, através do Seu Santo Espírito, fale ao nosso coração. Pedimos em nome de Jesus. Amém.
Quando a gente fala sobre o dom de línguas, sobre os dons espirituais, nós mencionamos no primeiro dia, na segunda-feira, que é o Espírito Santo quem escolhe quais dons dar a quais pessoas. A partir do momento que a gente entrega o nosso coração para Deus, o Espírito Santo, ele então começa a distribuir os dons conforme a necessidade do momento da igreja. Imagine só, uma grande igreja com muitas pessoas, o Espírito Santo distribui os dons. Uma pequena igreja no interior do país, poucos membros, poucas pessoas, possivelmente o Espírito Santo vai ter que dar mais de um dom para algumas pessoas, porque há necessidade, tem pouca gente. É o Espírito Santo que conhece a necessidade. E quando a gente começa a recapitular o tema aqui, relembrar algumas coisas, a gente percebe uma frase que eu quero deixar para você, que um texto, essa frase é muito conhecida, né? Um texto fora do contexto se torna um pretexto. A gente não pode tirar ideias equivocadas da Bíblia. Para não ter o risco de tirar a Bíblia do contexto dela, é importante a gente respeitar algumas regras básicas para a gente interpretar a Bíblia. Nós estamos estudando essa semana especificamente 1 Coríntios 14. E nesse texto é que a gente abordou a questão do dom de línguas. Existem outros textos, seria tema para quase um ano esse assunto, vale a pena você estudar mais. Mas antes da gente interpretar os textos bíblicos, nós temos que responder algumas perguntas. Por exemplo, quem está falando? Quem escreveu o livro de Coríntios foi Paulo. Para quem ele escreveu? Para uma igreja que, entre outros problemas, estava tendo dificuldade em entender a maneira correta de usar o dom de línguas, ok? Por que que Paulo falou o que ele disse acerca das línguas estranhas? Ele mencionou que muitas pessoas estavam usando uma falsa adoração a Deus, uma falsa comunicação com Deus, chamada de glossolalia, né, falando palavras ao vento, e acreditando que estavam falando a Deus quando, na verdade, estavam edificando eles mesmos. Estava tendo um orgulho. É essa a mensagem que Paulo deixa. Muita gente está dizendo assim, pastor, mas a língua, quando a gente fala línguas estranhas, ela edifica a nós mesmos. É para nossa edificação. Não é isso que Paulo quis dizer. Paulo quis dizer o seguinte, que ao invés da gente pensar que está adorando a Deus, falando com Deus, a gente está vou usar um termo aqui, né? Auto-adorando. Estamos trabalhando com o nosso ego. Agora, vamos ser sinceros, para a gente pensar aqui. Até os dias de hoje, acontece muito de, em ambientes religiosos, existir uma diferença, né? Como se fosse um nível espiritual. Aqueles que falam línguas estranhas estão no nível mais alto do que aqueles que não conseguem falar línguas estranhas. É isso que estava acontecendo naquela época. E é isso que tem acontecido hoje. Eu quero trazer para você um testemunho de Antônio Muondo. Ele é pastor hoje, ele é preceptor, ele cuida dos jovens que estudam num internato da Igreja Adventista em Santa Catarina, chamado IAESC, que é o Instituto Adventista de Ensino de Santa Catarina. Ele é angolano e ele teve uma experiência com o dom de línguas. Nesse primeiro bloco, a gente vai ouvir um pouquinho ele aqui, em 3 minutinhos, para a gente perceber o início da história dele. Depois a gente vai trabalhar um pouco mais o tema e no segundo bloco a gente vai ouvir o finalzinho da história dele, tá bom? Então você vai começar ouvindo a história dele nesse momento. Eu vou deixar a imagem dele, ele falando ali, ele preparou um vídeo para a gente, para você que está em casa, para nós, contando essa história. Ele já testemunhou muito essa história. Na sequência, a gente estuda um pouquinho mais os textos bíblicos e depois a gente volta no segundo bloco com mais Bíblia e com o final da história dele também. Acompanhe agora o início dessa bela história e desse belo testemunho. Olá, querido pastor Fábio. Endereço minha calorosa saudação aos nossos amigos, às nossas amigas que nos assistem pela TV Novo Tempo neste programa. Graça e paz para você e sua família. Meu nome é Antônio Muondo, sou angolano,
Estou cá no Brasil há cerca de 5 anos e estou aqui para contar-vos uma experiência real e pessoal que vivi com Deus na pessoa do Espírito Santo em 2018, quando eu cursava o 3º ano da minha faculdade de Teologia aqui no Brasil. Fui enviado para o evangelismo numa cidade chamada Pato Bragado, no oeste do Paraná. Animado, muito bem treinado pelos meus professores, mestres da faculdade. Pato Bragado é uma cidade muito linda, bem estruturada, pessoas muito sérias, e eu levava comigo algo muito sério também, o Evangelho transformador de Jesus Cristo. Lá eu vivia experiências maravilhosas. A princípio, eu tive que conviver com as diferenças culturais, diferenças de cosmovisão, porque era uma realidade que era muito estranha para mim até então, para eles também. Para tu teres uma ideia, no primeiro dia que eu estive lá, estava passeando pela cidade para conhecer e me fazer conhecido, eu cumprimentei uma família que estava fora da casa, sentada do lado de fora, e eu cumprimentei dizendo bom dia. Simplesmente eles olharam sérios para mim, sem falar nada. Eu dei o benefício da dúvida, pensando, talvez eles não tenham me entendido, porque eu falo um português meio enrolado, não é mesmo? E aí eu percebi que isso se repetia frequentemente. Um detalhe, as pessoas mais adultas, como são descendentes de alemãos, usavam o idioma alemão como uma barreira para que eu não chegasse mais perto. Mas eu precisava chegar perto. E eu ficava triste, incomodado, me sentia deslocado, como um peixe fora d'água naquela realidade, porque eu precisava me misturar, precisava chegar perto para então pregar o Evangelho. Foi quando, numa das minhas meditações vespertinas, orando, questionando a Deus, o Espírito Santo falou de maneira clara, profunda, impressionando minha mente e meu coração, dizendo: somente os métodos de Cristo trarão verdadeiros êxitos. O Espírito Santo trouxe na minha memória um texto que eu tinha lido no livro Evangelismo, de uma escritora norte-americana, chamada Ellen White. E aí eu li dizendo que Cristo se aproximava das pessoas como alguém que desejava-lhes o bem. Granjeava-lhes a confiança ao suprir-lhes as necessidades e então ordenava-lhes a seguir. E eu me perguntava como eu vou fazer isso se eles acham que eu vim para subtrair e não para somar. Foi quando então, ao passar no dia seguinte, no meio da cidade, em uma praça, ao passar pela praça da cidade, ousadamente sentei perto de 3 senhores, já idosos. Ousadamente eu sentei aí perto. O livro de Atos nos diz que o Espírito Santo nos dá ousadia e poder. Muito bem. Você ouviu a primeira parte do pastor Antônio Muondo, dizendo que ele veio da Angola para o Brasil, chegou no interior do Paraná, uma cultura totalmente diferente da dele, uma cultura alemã. E ele se sentiu impactado em levar a mensagem de Deus para pessoas queridas, pessoas que, embora tinham sinceridade no coração, não conheciam a mensagem que ele tinha dentro do coração dele. E ele se sentiu impactado em levar essa mensagem. A gente ainda hoje vai mostrar o finalzinho dessa história e qual a relação dessa história com o dom de línguas. Você percebeu que ele é angolano, o português dele é um português de Portugal, mas vale a pena a gente prestar atenção na fala dele, nessa experiência maravilhosa. Antes do intervalo, eu quero lançar para você uma pergunta aqui para a gente entender um pouco sobre o dom de línguas. Nós falamos que o verdadeiro dom de línguas não é o dom da glossolalia, de línguas estranhas. Até ontem nós estudamos, se você quiser acompanhar o tema de ontem, está ali no YouTube do programa Escola Bíblica, no NT Play também. Mas olha só, olha a pergunta que nós temos na tela aqui. O dom de línguas foi dado para uma necessidade ou foi uma manifestação, ou manifestado por meio de um transe, de uma êxtase ou de um êxtase? Eu vou ler para você esse texto da Bíblia aqui. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um em nossa própria língua, em que somos nascidos? Estavam ali os discípulos em Jerusalém, após a morte e a ascensão de Jesus, uma conversão verdadeira no coração dos discípulos. E então, eles percebem que labaredas de fogo caem sobre eles, a presença do Espírito Santo. E naquele momento, eles começam a falar.
E você percebeu no texto ali que existiam pessoas de várias nações. Cada uma dessas pessoas começou a ouvir a fala de homens galileus que não tinham conhecimento cultural nenhum de outras nações, de outras línguas. Eles começaram a pregar, a falar, e de repente cada nacionalidade começou a ouvir na sua própria língua. Hoje eu tive o privilégio aqui na Novo Tempo de ver uma dublagem. Você já viu filme dublado, não viu? Já ouviu falar de filme dublado? Estamos tendo uma dublagem aqui de um programa que vai acontecer na Novo Tempo. E o que é a dublagem? É quando você ouve na sua própria língua uma fala que foi gravada em outra língua. O que aconteceu no Pentecostes é que os homens de Deus, os discípulos, falavam na sua própria língua e aqueles que ouviam na língua nativa. Um homem pregava em português e o americano ouvia em inglês, por exemplo. Pode acontecer isso hoje? Esse é o verdadeiro dom de línguas que aconteceu no Pentecostes. A gente vai para um rápido intervalo, na sequência a gente vai ler mais uma parte do texto, entender mais sobre isso e conhecer um pouquinho o finalzinho da história do pastor Antônio, que traz uma mensagem inspiradora para todos nós também. É bem rapidinho, a gente volta já. Já estamos de volta, o programa Escola Bíblica, a última parte desse tema da semana. Nós temos 10 minutinhos para a gente fechar esse tema. E é muito importante que você preste atenção em tudo que vai ser falado aqui. E que você coloque no seu coração o que Paulo, o apóstolo Paulo, o mensageiro da cruz, falou sobre o tema de línguas estranhas, o dom de línguas. Nós entendemos essa semana aqui que o dom de línguas, ele não é o fato da gente balbuciar e dizer palavras que humanamente não fazem sentido, como se estivéssemos falando a Deus. Porque, senão, nós estamos trabalhando apenas com uma edificação própria. E é isso que Paulo disse. Aqui eu não julgo ninguém. Quem sou eu, para julgar alguém que fala em línguas? Mas a mesma orientação que Paulo deu naquela época para homens sinceros que estavam errados na sua doutrina, Deus orienta pessoas hoje também. Muitas vezes nós somos influenciados pelo ambiente, pelo êxtase do momento e acabamos nos equivocando na nossa teologia, nas nossas emoções também. E mais do que emoções, o importante é a gente vivenciar a razão do que a Bíblia diz. Qual foi o objetivo do Espírito Santo ter sido enviado no Pentecostes? Essa é a pergunta. Sabe qual foi o objetivo do Espírito Santo? Foi salvar pessoas. E é isso que a gente falou ao longo da semana. Um dom é para salvação. Quando os discípulos falaram em línguas, eles falaram para a salvação de pessoas. Mas isso não ocorreu somente no Pentecostes. Isso ocorre hoje também, nos dias de hoje. Olha esse texto de Atos 2, versos 17 e 18. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que no meu espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. E também o meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. Hoje, Deus ainda distribui dons e, se for necessário, Deus usará dom de línguas também. Em alguns lugares não é necessário. Em alguns lugares existem como a gente traduzir, como dublar, como alguém fazer uma tradução simultânea. Mas quando Deus achar necessário, porque é o Espírito Santo que distribui conforme a necessidade do momento, Ele fará isso. Os dons ainda acontecem hoje. E eu quero mostrar aqui, através do testemunho do pastor Antônio Muondo, nós já vimos no bloco anterior, ele disse que angolano, foi até o interior do Paraná, uma cultura alemã, obviamente as culturas diferentes, uma certa rejeição pela presença dele ali, mas ele sentiu no coração dele que, embora as pessoas acreditavam que ele tinha ido lá como alguém que traria o mal, ele estava para trazer o bem. E Deus disse para ele, vá e fale para essas pessoas, porque são pessoas sinceras
e eu vou usar você. Em 2 minutos ele vai fechar a história dele. Eu tenho certeza que de alguma maneira ela vai tocar o seu coração, mostrando que nos dias de hoje Deus ainda usa pessoas com o dom de línguas, o verdadeiro dom de línguas. Só mais um detalhe antes da gente ver o finalzinho da história dele. A Sueli de Paulo Oliveira disse assim: pastor, o senhor já presenciou o dom de línguas? Já viu alguém falar outro idioma sem nunca ter visto esse idioma? Você vai ver agora nesse momento, Sueli e você que está em casa, como é que Deus ainda hoje usa pessoas com um verdadeiro dom de línguas. Eu sentei perto deles e cumprimentei bom dia, como sempre, aquele silêncio fúnebre. Eles se levantaram e então começaram a conversar habitualmente em alemão. E eu fiquei triste. Quando o Espírito Santo novamente impressionou minha mente e meu coração, dizendo, fale com eles. E eu questionava, dizendo, como eu vou falar com eles se eles só falam em alemão e eu não falo alemão? Eu não falo alemão até aqui. Eu nunca falei alemão. A África não tem sequer um país que fala alemão. Eu nunca tive experiência, contato com alemão. O alemão para mim era uma língua estranha. Foi então quando um deles dirigiu uma pergunta para mim em alemão. Eles depois me contaram, porque se tornaram meus amigos, né? Ele me disse assim, nós queríamos zoar com a sua cara. Eu lembro que a frase que ele usou foi essa. Hallo Schwarz, was machst du hier in der Stadt? E aí, seu preto, o que você está fazendo aqui na nossa cidade? Eu olhei para ele, sorri. Sabe por que eu sorri? Porque eu estava entendendo. Só que eles pensavam que eu estava sorrindo porque eu era bobo. Foi quando eu abri a boca e eu respondi, Ich bin Afrikaner, eu sou africano. E ele arregalou os olhos, olhou para os 2 colegas e amigos dele e disse assim, pasmo, ele afirmou, mein Gott, Schwarzermann Deutsch spricht, né? Um preto falando alemão. Eu balancei a cabeça e falei, e disse, nein, ich spreche kein Deutsch. Não, eu não falo alemão. Queridos, resumindo, nós ficamos aí cerca de 15 minutos batendo papo em alemão pelo poder do Espírito Santo. Essa não é uma história de um preto ou um homem negro que falou alemão. É a história do Espírito Santo que usou um homem negro falando em alemão. O dom de línguas, o dom de idiomas, eu creio que tem uma missão, tem um objetivo especial, a pregação do Evangelho. E como resultado dessa experiência, uma nova comunidade adventista começou. É um fato, o poder do Espírito Santo é um fato, e contra fatos não há argumento. Que Deus seja louvado pela sua vida e pela minha vida, na pessoa do Espírito Santo em nós e através de nós. Que Deus te abençoe. Eu espero que de alguma maneira essa história tenha marcado você e demonstrado que ainda hoje, em 2018, 2019, 2020, 2021, Deus pode usar pessoas que têm uma mensagem e usar o verdadeiro dom de línguas. Através da história do pastor Antônio Mondo, uma comunidade religiosa, especificamente no caso a Igreja Adventista, foi implantada naquela cidade. E nessa cidade as pessoas podem testemunhar, se você ainda tem dúvidas sobre isso, que de fato isso aconteceu. Os dons são para a salvação das pessoas. Nenhum dom é para o meu próprio engrandecimento ou crescimento. Quando Deus distribui um dom de profecia, o dom de acolhimento, o dom de aconselhamento, o dom de colocar as pessoas no ombro, o dom da pregação, o dom da música, todos os dons são para a salvação das pessoas. Eu quero encerrar com um texto, o tema dessa semana. E ouvindo eles isto, compungiam-se em seu coração, Atos 2,37, e perguntaram Pedro e os demais apóstolos, que faremos, homens e irmãos? E disse-lhe Pedro, arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz a respeito de vós, vossos filhos e todos que estão longe, tantos quanto Deus, nosso Senhor, clamar. E com muitas outras palavras isto testifica e os exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. O objetivo final dos apóstolos no Pentecostes era salvar pessoas. O objetivo final do dom de línguas, que na verdade nada mais é do que o dom de idiomas, é salvar pessoas para o reino dos céus. Hoje, muitas vezes, nós não precisamos desses dons.
Mas se Deus achar por bem, Ele vai usar o verdadeiro dom. Que Deus continue tocando o seu coração, que a gente encerre o tema dessa semana na certeza de que a palavra de Deus contém a verdade. E nós estamos nessa temporada estudando o que Paulo fala sobre cada tema. Paulo, o mensageiro da cruz. Semana que vem, te espero ao vivo, se Deus quiser, 8h30 da noite, Paulo e a sexualidade. Que Deus te abençoe e nós vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo tema dessa semana. Nos dê cada vez mais compreensão e desejo de fazer a Tua vontade. Nos colocamos em Tuas mãos mais uma vez nessa noite, durante a nossa vida, e nos ajude a cada vez mais buscarmos a Tua vontade e as Tuas verdades. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.